Bem-vindos a mais um Pegos pelo Tráfego. Hoje eu estou com a doutora Rose Fagundes, dentista, especialista em halitose, vulgo bafo. Se você conhece alguém com boca de cemitério, encaminha esse vídeo aí agora, manda para ele porque o assunto vai ser esclarecedor. A gente vai falar de tratamento, de solução, de coisas que resolvem o problema do mau hálito. Mas primeiro eu quero que você se apresente, que você fale aí, conte um pouquinho da tua história. Da onde veio a Rose, por que dentista e por que, dentro de tanta coisa na área odontológica, a halitose. Sim. Bom, Gil, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou formada em São Paulo, pela Faculdade Camilo Castelo Branco, há 24 anos. Escolhi odontologia por amor, sempre gostei, né? Logo que eu me formei, eu parti para uma área médico-odontológica, que a gente chama de estomatologia, que é uma área que estuda doenças da boca. Então, desde um diagnóstico de uma afta até um câncer, por exemplo. E aí eu vim para Campinas e aqui eu conheci o Dr. Maurício Duarte, que é uma referência na área da litose, e comecei a trabalhar junto com ele, comecei a aprender, comecei a me apaixonar por essa área. A gente teve o prazer de construir uma história dentro da litose, porque até então não existia praticamente nenhum profissional que fazia esse tipo de atendimento. Surgiram cursos, a gente foi se especializando e a gente teve a oportunidade aí de trabalhar por 15 anos só no atendimento para pacientes portadores de mau hálito. É muito mais comum do que a gente imagina que seja, né? Muito comum. E Mais de 70% da população brasileira sofre com mau hálito. Mau hálito intermitente, que pode ser em algum momento do dia, ou mau hálito crônico mesmo. ô Rose, para mim é até um pouco difícil entender o processo de como um dentista pode interferir, né, ou resolver a questão de mau hálito. Porque tem gente que tem um mau hálito crônico. Sim. Eu, eu tenho uma sensibilidade olfativa muito grande. Então, se eu chegar perto de alguém que está com algum odor, alguma coisa diferente, aquilo salta. A Érica, minha esposa, não enxerga um cheiro. Mas eu consigo sentir de longe Sim, e me incomoda muito. sim, E como que o dentista interfere sim. nisso? Vamos entender primeiro o que que é a litose, né? As pessoas confundem muito. A litose não é uma doença. Apesar dela ter esse termo final, ose, que significa uma patologia, mas ela não é uma doença. Ela só está sinalizando que você está em desequilíbrio. Então, alguma coisa não está caminhando bem no seu organismo e se manifesta através do mau hálito, tá? Mais de 95% das pessoas, as causas do mau hálito são de origem bucal, são problemas que ocorrem dentro da boca. Ou seja, o paciente ele respira normalmente, ele forma um hálito, um ar dentro dos pulmões normais. Uhum. Só que ao passar pela boca ele se altera. Isso é a grande maioria dos casos. A sensação de que o mau hálito vem do estômago não Mito, é, é mito. mito. Porque faz sentido, o ar sai do pulmão, passa pela boca, então Exatamente. o chulé está na boca. Tá dentro da boca, na grande maioria dos casos. O que a gente precisa entender é que tem também os outros 5%. Esses outros 5% estão relacionados a problemas sistêmicos ou metabólicos, ou seja, o ar já vem alterado dos pulmões. Vou dar um exemplo que você vai entender bem. Quando você come uma picanha cheia de alho, Uhum. você sente que o alho, aquele odor do alho, ele sai no ar. Ele não está vindo só da boca, ele está vindo do pulmão. Então você metabolizou aquele alimento e o odor daquele alimento ficou ali dentro do pulmão e sai tanto pelo nariz quanto pela boca. Então, existem algumas doenças, e a gente pode citar algumas aqui, doenças imunológicas, doenças metabólicas, como diabetes, por exemplo, que você tem um hálito que já vem alterado do pulmão. Então, Então, não é só bucal. existem hálitos com uma marca registrada da doença. Exato, Alguns tipos de cheiro que você identifica de cara. exatamente. Isso aqui é diabetes. Tanto que você percebe que um diabético descompensado, quando ele não tá legal, ele tem um hálito cetônico, é um hálito bem característico do diabetes.
né? Um paciente que está, por exemplo, fazendo um tratamento quimioterápico para um câncer, né? Ele também tem um hálito muito diferente, muito característico por conta do uso dos quimioterápicos, né? Então, mas tem uma doença associada, então você consegue perceber essa diferença. A grande maioria das pessoas é um hálito bucal, um hálito de placa, de biofilme, de placa bacteriana mesmo. É um odor diferente. Uhum. Não tem tanto essa característica metabólica. Mas você pode ter associação dos dois também. Hoje, por exemplo, a gente está numa vibe, né, de uma dieta rica em proteína, de jejum intermitente, tudo isso também interfere no hálito. O paciente que fica muito tempo sem comer, ele passa a queimar gordura. O hálito dele fica com ácidos graxos, que a gente fala que é um odor diferente. Que é a mesma coisa você ficar muito tempo sem comer. Você passa a tarde inteira sem comer, você sente que seu hálito fica diferente, né? Uhum. Isso é uma alteração metabólica que pode acontecer também juntamente com alterações que você tenha dentro da boca. É nesse momento que a halitose ela vai vir mais pungente, ela vai vir mais forte, vai ficar muito mais sensível ao olfato humano, entendeu? Rose, compartilha com a gente assim um caso desses difíceis, assim, porque eu imagino que a posição em que o dentista trabalha, ele já está em contato com o hálito, com, né, o tempo todo. Sim, Mas deve ter alguns assim que são insuportáveis sim, ou não chega, não sim. passa da máscara. Vamos Não, passa da máscara. Mas a gente precisa entender quais são essas causas bucais, né? Aham. Então, assim, a mais forte, vamos dizer assim, o fator mais proeminente para gerar mau hálito é essa burra lingual, que é uma placa bacteriana branco-amarelada, ela pode ser até mais escura, dependendo da alimentação do paciente, ou se é um paciente que fuma, né? Que fica sobre a língua. Essa placa bacteriana ela é extremamente mal cheirosa e altera bastante o hálito, tá? Então, assim, é necessário higienizar a língua? Sim, é necessário. Tem pacientes que formam mais saburra do que o normal, Uhum. por diversos fatores que a gente pode conversar um pouquinho posteriormente, como diminuição de saliva, paciente que ronca, paciente que usa aparelho ortodôntico, ele tem uma predisposição a desenvolver mais biofilme que gera mau hálito, né? Então, ele está mais propenso a desenvolver mau hálito, né? Além disso, problemas gengivais, então, gengiva que sangra, paciente que tem doença periodontal, que já é uma doença infecciosa da gengiva, isso também traz muito mau cheiro, né? A gente tem muito paciente que também forma cásio amidaliano, que é uma placa bacteriana que fica lá na amígdala, fica alojada nas criptas amidalianas, isso também tem um odor muito forte. Então, o ar passa pela amígdala e libera aquele odor carregado, né? Então, esses são os principais fatores, além das doenças bucais, como cárie, dentes infeccionados, tudo isso também gera E odor. todas essas placas, elas têm tratamento? O tratamento seria a remoção, porque a gente forma placa bacteriana ao longo do dia. Uhum. Por isso que a gente é orientado a escovar os dentes, a manter uma higiene bucal diariamente, tá? Então, a gente forma a placa porque a boca é um ambiente sujo, um ambiente repleto de micro-organismos, extremamente ativo, porque você coloca alimento, você fala, você ingere líquido, você engole, você mastiga, né? Então, ela tem uma atividade ali muito grande ao longo do dia. Então, todo mundo forma placa bacteriana ao longo do dia. O problema é quando ocorre lá, como eu falei anteriormente, um desequilíbrio, ou seja, você passa a formar mais placa do que o normal. E é aí que o cirurgião dentista precisa colher essas informações. Opa, por que, que o Gil está formando mais placa do que o normal? Porque ele ronca? Porque ele está salivando pouco? Porque ele está com alguma doença sistêmica que potencializa essa formação de placa? E aí você vai trabalhar não só na higiene, mas vai trabalhar nessa causa primária. Pô, então eu vou fazer o Gil parar de roncar. Ou Ok. então, vou aumentar a salivação do Gil para ele formar menos placa bacteriana. E assim a gente vai trabalhando com essas causas e efeitos, lógico que entra parte de higienização, não tem como, né? Uhum. Mas que acaba virando uma rotina na vida do paciente. Ele se habitua a isso e vira algo completamente normal ao longo do dia, que é o que você está acostumado a fazer. Casos terríveis. Casos terríveis, normalmente quando você tem associado alguma doença sistêmica. Aí você tem um pouco mais de dificuldade no manejo desses pacientes, né? Uhum. Porque é uma interação interdisciplinar. Eu preciso da ajuda de um médico, muitas vezes, eu preciso da ajuda de um
de um fisioterapeuta, às vezes para fazer uma fono, às vezes para melhorar a questão do ronco. Então, assim, é quando você não depende só do cirurgião dentista, ou seja, você precisa da interação de um outro profissional e normalmente é um profissional médico, né? Quando a gente fala do estômago, é legal a gente entender também por que que todo mundo acha que o mau hálito vem do estômago. Eu não sei exatamente de onde surgiu isso, mas assim, o gastro é o último que você vai procurar, né? O primeiro a procurar é o cirurgião dentista, e se eventualmente necessitar de uma abordagem multiprofissional, ele mesmo vai saber indicar, né? Mas o estômago, assim, se você tiver algum problema no estômago que dê mau hálito, vai ser uma halitose passageira. Então, ou você tem um refluxo, ou você faz uma eructação gástrica, um arroto, por exemplo. É algo que retornou do estômago e veio para a boca, né? Altera o hálito, mas de uma forma muito temporária, depois volta ao normal. Naquele momento. O que a gente está falando aqui é de uma litose que persiste, uma litose que você escova os dentes não melhora, uma litose que você come não melhora, então uma litose que realmente incomoda, ela é crônica. É o boca de cemitério. É. Já pegou um boca de cemitério alguma vez? E é muito comum a gente receber no consultório pessoas que têm uma higienização assim maravilhosa. Escova o dente às vezes até mais do que o preconizado, usa fio dental todas as vezes que se alimenta, e nem é. Tentando se livrar do mau cheiro. Exatamente, e não consegue entender que não é só isso. A gente precisa ir atrás da causa primária mesmo, né? E uma das causas muito presentes também no nosso dia, ainda mais nos dias atuais, que está muito relacionado com o nosso estilo de vida, é a diminuição da saliva, né? A saliva ela é um líquido extremamente importante para poder garantir bom hálito, tá? Imagina que ele é um biomarcador de saúde bucal. Então, é ele que controla a quantidade de bactérias, é ele que promove a limpeza da boca, é ele que trabalha no processo inicial da digestão. Então, assim, é um líquido extremamente importante que, infelizmente, os nossos colegas dentistas acabam não prestando muita atenção nisso, né? E a gente nessa rotina louca do dia a dia, estresse, uma rotina muito intensa de trabalho, uso de remédio, né? Muitas pessoas hoje usando remédio controlado, ansiolíticos, antidepressivos, tudo isso diminui salivação. O Ozempic diminui a salivação também. O Ozempic, tem um monte de remédio que faz isso. A grande maioria, Gil, a grande maioria. Remédio para pressão, remédio para diabetes, antidepressivo, ansiolítico, antidiurético. Então, assim, é uma gama enorme de medicações que diminui a saliva. E, além disso, o estresse. Então, assim, a gente precisa trabalhar para devolver uma salivação normal, senão esse paciente, o que acontece? Ele trata a litose, mas depois de um tempo ele volta a ter a litose de novo. Que a placa desenvolve de novo por falta voltar, da saliva. Ela vai voltar. Então, por isso que a gente não fala que a litose tem cura. A gente não fala esse termo. A litose tem controle. Tá. Cura, não. A gente costuma fazer algumas brincadeiras assim do tipo 3 dicas para tratar o boca de cemitério em casa ou 3 dicas para perder o mau hálito ou para não ter mau hálito. Dá pra gente fazer um... A gente pode dar algumas orientações assim que são bem importantes, que é, primeiro, ingestão de líquidos, precisa tomar água, muita, porque 90% da saliva, por exemplo, que é esse líquido tão importante para controlar o mau hálito, é água. Ok. Uma higienização bem detalhada, com uso de fio dental, escova e limpador de língua. Porque eu brinco com os meus pacientes, se você usa só escova de dente, é como se você estivesse tomando banho da cintura para baixo. O fio dental chega onde a escova não chega. Então, assim, é um conjunto de coisas. Fio dental, escova e limpador de língua. Limpador de língua não é algo comum de se ouvir falar, assim. Não é comum, mas a gente precisa entrar como sendo uma rotina de higiene. Precisa escovar a língua. Ou raspar a língua. Quando você usa a escova dental para limpar essa burra lingual, você só espalha sobre a língua. Você não consegue remover. Hoje a gente já tem no mercado limpadores de língua onde você tem escova e raspador. Então, você consegue massagear essa burra lingual, ou seja, soltar ela um pouco da base da língua. Porque se você observar a sua língua no espelho, ela é toda cheia de pelinhos, que é o que a gente chama de papilas, né? De ondulações. Então, assim, não é algo muito simples você só passar a escova e limpar. Tanto que eu recomendo, você pode usar a escova, mas você depois tem que tirar essa burra. É que nem fazer faxina. Você passa a escova no chão, a vassoura no chão, depois você puxa com rodo. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com a língua. Escova, solta essa burra e depois puxa com o rodinho, que é o raspador de língua.
Ok. Alguns pacientes se habituam só com raspador de língua, acostumou, só com raspador de língua consegue remover essa bulra, né? Mas é importante ter uma orientação do profissional também, que raspador usar, que limpador usar, porque a gente tem uma gama grande no mercado e às vezes você compra algum que não se adapta muito bem à sua anatomia bucal. Tem paciente que tem a boca muito pequena, tem paciente que tem uma língua muito grande, então a gente consegue oferecer ali o melhor produto e a melhor técnica também para ele poder fazer essa higiene, E o tá? terceiro? Alimentação balanceada. A alimentação ela é importante para tudo, mas para o hálito também ela é importante, porque existem alimentos que alteram o hálito. Eu vi dizer que pizza não dá mau hálito. Pizza Não pode dá. comer à Pode vontade, comer né? à vontade pizza, eu como, por sinal, adoro. Mas é só tomar um cuidado. Primeiro com o que você coloca, por exemplo, se eu for ter uma reunião de trabalho, eu não vou comer, por exemplo, uma salada cheia de cebola, porque eu vou chegar na reunião com um hálito Cheirando ruim. cebola. Então, assim, você prestar atenção no que você se alimenta, porque alguns alimentos são odoríferos, né? Eles alteram o hálito. E manter uma rotina de alimentação onde você consiga fazer uma auto-higiene bucal. Então, inserir, por exemplo, uma fruta ao longo do dia, uma maçã para fazer uma autolimpeza. Não ficar longos períodos em jejum, porque o período longo de jejum você entra em hipoglicemia, então você vai ter uma alteração de hálito, né? Então, evitar ficar longas horas sem se alimentar. Então, acho que seriam essas três, assim, que são dicas importantes. É bem contra tudo que está sendo dito por aí, né? Porque tá numa onda de jejum intermitente Muito. e Você chega na academia, tá todo mundo com bafo. se tiver com bafo, é o cara do jejum intermitente. É. Leva uma sacola de Não, e o maçã e sai pessoal tá fazendo o distribuindo. quê? O pessoal tá treinando em jejum. Você imagina, você passou a noite inteira sem comer. Durante a noite, você saliva muito pouco. A salivação, ela diminui. A gente entra em salivação basal, Uhum. praticamente. Então, você, ao longo da noite, você tá com a boca mais ressecada, produzindo mais placa bacteriana. Aí você acorda e vai pra academia. Ou seja, vai Se dar ruim. tomar um banho ainda foi, né? Mas Vai tem dar uns que nem ruim. o banho toma, Então, só assim, vai. vai chegar com mau hálito na academia, com certeza. Tanto via nasal, porque ele tá queimando gordura, porque ele tá hipoglicêmico, Uhum. quanto bucal, porque ele passou ao longo da noite ali, mesmo que ele tenha uma higiene bucal antes de ir pra academia, ele tá com a boca mais ressecada de manhã cedo, porque ele não comeu. Tem gente que disfarça com chiclete, né? Só É mascara, né? só pra disfarçar. Só pra disfarçar. É como jogar desodorante sem tomar Pra banho. disfarçar. E a gente tem uma questão, não sei se você já observou no pós-pandemia, né? As pessoas, tem muita gente que ainda continua usando máscara por causa É, do de vez em hálito. quando você encontra um. Por causa É do porque hálito. ficou legal pro cara do Ficou bafo na ótimo, pandemia, né? ficou De máscara ótimo. As pessoas, neutralizou, né? exato, as pessoas, tem muita gente que escuto isso de pacientes. Ah, eu não preciso, mas eu continuo usando. Então, assim, é algo que mexe muito com a autoestima, com a segurança dos pacientes. Eu tenho casos graves, assim, de pacientes que perderam emprego, pacientes que não se relacionam mais socialmente, intimamente menos ainda. É, eu já tive casos de pacientes que se divorciaram por causa de hálito. A gente teve uma tentativa de suicídio por causa de mau hálito. Então, assim, é algo que impacta muito a qualidade de vida da pessoa, né? Ainda mais num mundo onde as relações, elas são tão importantes, né? Então, assim, é algo que precisa ser olhado com um certo carinho, tratado, Eu porque... pegava no pé do Renan. O Renan é nosso técnico aqui de produção, né? Porque ele toma uns 6 litros de água por dia. Isso é Eu não bom. vou mais reclamar. Não, Continua tomando isso é água, bom. Renan. Pelo menos você não vai ter bafo. É, a questão do chiclete, da bala, o chiclete às vezes a gente até indica como tratamento, mas na verdade não para mascarar o hálito, né? Mas sim para estimular a salivação, né? Ah, Uma tá. das formas da gente tratar o paciente que não saliva muito é estimular a salivação com o uso do chiclete. Chiclete, a gente tem uns dispositivos próprios para isso que a gente chama de cialogogo mecânico. A gente pode estimular com alimentação, fruta cítrica, a gente estimula com laser, né? Eu faço laser terapia em glândula salivar também, para poder estimular. A gente faz com estimulação elétrica. Então, assim, tem algumas formas para você poder aumentar a salivação para que o paciente diminua essa formação de placa que gera mau hálito. Rose, comer bem, tomar bastante água, fazer uma boa higiene bucal. Tem gente que você diz que chega lá que tá com o dente brilhando, mas não consegue se livrar do mau cheiro.
Mas procurar um dentista. Procurar um dentista. Hoje você se posiciona como uma especialista no tratamento do mau hálito. Isso. É essa a propaganda do consultório da Rose? É por esse motivo que os pacientes vão até você? Por essa minha caminhada de quase 15 anos trabalhando exclusivamente com mau hálito, sim, a grande maioria dos pacientes me procuram para esse fim. Eu não faço só halitose, né? Eu sou estomatologista, então eu trabalho com outras lesões. Eu faço muito tratamento para paciente oncológico, né? Os pacientes oncológicos, eles sofrem muito com diminuição de saliva, com mucosite, que são infecções ocasionadas por conta dos quimioterápicos, radioterapia. Então, a gente faz laser também nesses pacientes, mas a litose ela não é considerada uma especialidade dentro da odontologia, né? Nós nos denominamos habilitados em halitose, né? A grande maioria dos dentistas deveria saber orientar o paciente nesse sentido, né? Mas são alguns profissionais específicos que acabam se aprofundando um pouquinho mais nesse assunto, se especializando um pouquinho mais na halitose. E o dentista que quer aprender sobre, que não teve tanta bagagem na faculdade, e quer procurar uma mentoria, uma especialização, Sim, um isso é treinamento, super você dá? possível. Dou. A gente chegou na época, um tempo atrás, junto com o Dr. Maurício, a dar alguns cursos, né, aqui em São Paulo. Infelizmente, é uma falha muito grande que existe no currículo da graduação da odontologia não falar sobre esse assunto, a litose. Ela acaba estando inserida dentro do contexto da estomatopatologia, né? Então, ela é pouco abordada realmente na graduação e muitos colegas acabam saindo e se interessando um pouquinho mais pelo assunto, né? Mas é possível, eu dou mentoria, a gente pode dar uma assessoria, inclusive pessoal, ao profissional, para que ele possa atender esse público, né? Porque tem muita gente que precisa, e às vezes é uma orientação tão pequena, né? Eu recebo, por exemplo, Gil, muitos pais que chegam falando dos filhos pequenos, crianças com halitose, né? Criança com halitose, assim, a gente nem considera questão sistêmica, né? Porque se eventualmente há uma questão sistêmica, o pai sabe que ela tem uma halitose em função de uma condição sistêmica, né? Mas o que chega muito pra gente é o pai que fala, nossa, meu filho é tão pequenininho, já tem mau hálito, né? Tem a questão da higiene bucal? Sim, mas o que a gente precisa avaliar na criança são as amígdalas, por exemplo. Então, a gente entra muito em conjunto com os otorrinos, né? Porque a criança pequena, ela tem uma amígdala, às vezes, muito grande, muito hipertrófica. Então, ela acaba acumulando mais resíduo e vem aquele mau hálito mais forte mesmo, né? Mas é só uma questão de você orientar o pai, né? E um profissional, um colega, que mesmo que não seja especialista nisso, consegue dar esse tipo de orientação, Sim. né? Ô, Rose, você falou de alguns pacientes, de casos que chegam, de coisas, né, de histórias complicadas. Ilustra, o pessoal em casa gosta de ouvir história, eles gostam de ouvir. Então, eu sei que a gente não vai trazer nome, Sim. mas eu queria que você trouxesse uma história de alguém que tinha um problema muito sério e conseguiu tratar. Eu, outro dia, contei uma história minha. Para casar, eu precisei fazer uma cirurgia plástica. O meu cirurgião deu uma entrevista aqui há uns dias atrás. A minha esposa não queria casar comigo se eu não fizesse uma abdominoplastia. Eu era bariátrico, tinha um monte de pele, precisava melhorar o shape para casar. Tem história assim no consultório? Tem muitas histórias, Gil. Eu tenho histórias assim de pacientes que chegaram para tratar comigo e eles não conseguiam me encarar de frente. Eu fazia consulta e eles viravam assim, eu aqui e a pessoa não virava para mim assim, de Por conta do tamanho mau hálito. de me constranger com o mau hálito dele, assim, de eu ter que falar, olha, pode virar para mim. E ele falava, não, eu não posso virar para você. Você não vai aguentar, o cheiro é terrível. E muitas vezes isso não é verdade, isso não faz parte da realidade. Depois, quando você avalia o paciente, você fala, não, tem paciente que entrou na porta do consultório e você já sente que ele tem mau hálito. Mas tem paciente que o mau hálito dele tá aqui, ó. Alguma coisa aconteceu, alguém fez algum comentário e ele passou a desenvolver o que a gente chama até, isso existe na literatura, de halitose imaginária. Ele colocou na cabeça que ele tem um mau hálito que ninguém suporta. Agora chama bullying, né? Na minha época não tinha isso. Na minha época Exatamente. era zoeira de escola, né? Exatamente. Então, assim, vários pacientes chegam com um trauma psicológico muitas vezes maior do que o problema que ela realmente tem.
E, inclusive, casos de pacientes que não têm mau hálito. Você faz todos os exames, faz halitometria, faz celometria, faz organolético. São vários exames que a gente utiliza para ferir o hálito. A pessoa não tem mau hálito, mas ela tem uma certeza absoluta que ela tem, porque alguém falou, porque o marido fez algum comentário, porque alguém ofereceu uma bala para ela. E ela passa a desenvolver uma verdadeira doença mental mesmo, mental de achar que ela tem aquele problema e ela não tem, E aí né? tem que ir pro psicólogo, não pro dentista, né? Às vezes a gente faz essa interface com a psiquiatria, com a psicologia também, né? Eu tive um caso que foi muito emblemático de um adolescente que não morava aqui no estado, em Campinas, era de outro estado, e ele fez o contato com a clínica, marcou, agendou um tratamento. A gente sabe, tinha 17 anos, ele era menor, ele falou que viria com os pais, estava tudo certo, consulta agendada. E aí ele fugiu de casa, roubou o cartão de crédito da mãe. E a gente descobriu porque a mãe viu algumas anotações dele lá no quarto dele, sentiu falta do filho, sentiu falta do cartão de crédito. E esse menino veio para cá, assim, completamente transtornado. E ele deixou uma carta para a mãe, dizendo que era a última chance dele, que se a gente da clínica não resolvesse o problema, que ele daria fim à vida, né? Então, assim, para você ver o nível de opressão mesmo que muitas vezes causa a pessoa que não consegue se relacionar, né? Fora pacientes que não saem de um ambiente de um quarto, que não têm vida social, isso é muito frequente. Rose, você tem um consultório em Campinas, em Barão Geraldo, próximo da Unicamp, Isso, atende lá de forma particular sim. e tem recebido pacientes com esse tipo de problema. Fora a halitose, o que mais que o consultório está preparado para fazer hoje? Hoje a gente trabalha não só com a litose, eu faço assistência a paciente oncológico, eu sou laser terapeuta, né? Então trabalho com laser já há alguns anos. E faço a parte de clínica geral um pouco mais voltado para a parte estética, né? Uhum. Restaurações, faço botox, faço um pouquinho de harmonização orofacial. Então a gente trabalha normalmente nessa linha. Faço odontopediatria, porque eu sou dentista também da rede pública, tenho bastante experiência com criança. Legal, a gente não falou disso, né? Você está há quantos anos na rede pública Estou trabalhando? há 12 anos na rede pública, fiquei 10 anos na assistência, então fazia atendimento a pacientes, né, no Aham, posto de saúde. aham. E agora eu trabalho na parte de gestão da prefeitura, estou na distrital. Mas para mim também é uma alegria poder estar na saúde pública, poder contribuir com isso também é muito gostoso. Assim, sempre gostei da área pública também. Tem umas perguntas repetidas que a gente faz para todo mundo, que é para dar um padrão no podcast. É que as pessoas mais fogem dela, e foge mesmo, foge de ter que segurar na cadeira. É que diz respeito ao que você faria diferente na sua vida. Olhando para trás a tua história, tem algo que você faria diferente Mais relacionado à minha a vida qualquer coisa? profissional, que eu faria diferente. Profissional, pessoal. Ai, que difícil. Eu acho que eu teria ido para a área pública mais cedo, assim, se eu tivesse tido essa oportunidade. Eu encaro a área pública como uma missão, assim. Eu acho que eu nasci para servir, para ajudar as pessoas, gosto, isso me dá prazer. Uhum. E a área pública, você lida com pessoas tão distintas, né? Onde você. É muito gratificante poder ajudar e poder servir a população que mais precisa, né? É diferente do nosso contato com o paciente que está ali no consultório. É uma delícia também, tá, né? Mas você. É uma troca diferente o serviço público. O paciente, ele está lá porque ele realmente precisa de você e ele valoriza o seu trabalho. E esse vínculo é muito gostoso. Legal. Alguém para agradecer publicamente. Deus, em primeiro lugar, Deus, porque se eu estou aqui é por Ele, né, e para Ele. A minha família, sem dúvida, meu pai, que foi uma referência para mim. Meu pai não está mais aqui, né, ele já faleceu há 17 anos, mas ele foi o meu maior incentivador. Quando eu disse para ele que eu queria fazer odontologia, ele me abraçou e falou: vamos embora, vamos em frente, mesmo sabendo das dificuldades que viriam para pagar uma faculdade de odontologia, né? Eu acho que o dentista ele sofre duas vezes, né?
Ele sofre uma vez para fazer a faculdade, a hora que ele se forma, ele tem que montar um Que é um consultório, né? sofrimento também. Depois fazer uma clientela não é fácil. Mas eu agradeço muito ao incentivo da minha família em relação à minha profissão. Eu não faria outra coisa que não fosse odontologia, assim. Eu amo o que eu faço e quero continuar por muito tempo ainda servindo as pessoas dessa forma. Legal. E a gente termina sempre o programa invertendo a ordem, te dando o direito de fazer uma pergunta sobre tráfego pago, marketing digital, gestão aí. Já teve gente que veio e perguntou da Bíblia aí, cada hora é uma história. A gente está É, ai, que tentando responder. difícil. Qual que foi o seu insight, assim, para ir para essa área? Pro digital, É, o que que te motivou? um não. Eu fui pro marketing digital por conta de um não. É estranho, né? Sim, Ah, explica melhor para mim. eu sempre prestei consultoria para empresas, Sim. mas de uma forma mais tradicional. Ia à empresa, olhava a caixa, contas a pagar, contas a receber, corrigia. Tá pagando muito de telefone, muito de luz, Uma reduz consultoria. isso. Uma consultoria Uhum. na área financeira administrativa, com ênfase na área comercial, porque se não vender não tem dinheiro para pagar a conta. E no comercial tradicional, no porta a porta, no panfleto, no outdoor, nas mídias tradicionais. E numa dessas empresas, eu mandei vendedores para a rua para abrir mercado. A gente abriu o Uhum. mercado, conseguiu trazer um equilíbrio para o caixa dessa empresa. Mas o maior cliente aberto pelo processo PAP, que a gente fala o porta a porta, passados uns 6, 7 meses, parou de comprar. E com essa quebra de faturamento, a empresa começou a ter problema financeiro de novo. Mas era muito delicado o processo, assim, era delicado ao ponto de que para pagar o 13º no meu primeiro ano de trabalho na empresa, eu emprestei dinheiro para o dono da empresa para completar o dinheiro do 13º e recebi uns dias depois. Uhum. Mas era muito apertado. Então, Sim, perder um cliente que tinha lá 30% do faturamento global da empresa era muito sério. sim. E a gente foi até essa empresa, não teve jeito de resolver a questão comercial. E na volta, eu vim o tempo todo pensando como é que eu ia fazer para tomar o mercado naquela região onde eu tinha aquele distribuidor, para ter aquele volume de novo. Eu tentei o Facebook e não deu certo. Não, Não. Não deu certo porque o tipo de produto não era um produto que as pessoas compravam no procuravam Facebook. no Face. Bloco de cimento. Ninguém compra É, bloco de cimento na pelo Face. internet. No Google, né? Face. E aí, uns 2 ou 3 dias depois, o proprietário da empresa virou para mim e falou: Tá, mas como é que faz para aparecer aqui? Ó? Ele pegava o celular e apontava o mapa do Google, sabe? Uhum. Como é que faz para aparecer aqui? Eu falei: Aqui é fácil, é só entrar aqui e tal, na ferramenta e tal. E falava: Aqui é fácil, como se fosse um negócio que eu fazia todo dia, assim, porque para mim sempre foi essa pegada. Vamos, vai dar certo. E aí abri uma conta no Google para ele, passei lá o cartão de crédito, entra na hora do dinheiro e tal, e montei um anúncio meio faça você mesmo. Existe até hoje essa modalidade de anúncio. E a coisa foi dando muito certo, a ponto de mudar completamente a realidade do negócio. Então, se o cara tem um negócio hoje e ele não está no digital, ele está dependendo de venda tradicional, indicação, panfleto, outdoor, né, propaganda com faixa, né, vende-se, já viu essas plaquinhas Uhum. que põe Sim. vende-se motor de portão eletrônico? Eu já fiz Uhum. muita dessa, mas era um negócio tradicional. Sim. Quando ele vai para o digital, ele quebra aquela cadeia comercial, porque o cara da fábrica de bloco, ele vende para um depósito de material de construção, que vende para o dono da obra ou para o empreiteiro, que daí vende para o dono da obra, é uma escadinha. Sim. Quando ele fábrica, vai para a internet e diz estou vendendo blocos de cimento, você que tem uma obra compra o bloco de E cimento atinge um direto. bloco maior, né? Se vende mais caro, que é o preço final, não tem inadimplência, porque passa na maquininha do cartão ou no Pix hoje, né? Uhum. Descarrega, recebe, porque no material de construção você vende para faturar
no final do mês para dar mais 28 dias para frente ainda. Então leva 60 dias para receber. Ali não, passou no cartão, se você precisar, você antecipa o dinheiro do cartão e usa. Então eu fui pro marketing digital por conta de um não. A pessoa que disse não lá atrás, lá do depósito de material de construção, que nem existe mais, hoje foi vendido, fechou, não ficou bem a coisa lá. Aquele não me levou a buscar a solução, um problema, né, grande, a achar uma solução. Essa solução depois, o próprio dono da fábrica falava para os amigos. Ah, você não está no Google? Não é possível que você não está no Google. Não, liga pro Gil. O Gil coloca você no Google. E eu comecei a prestar serviço para os amigos, para a família, para os filhos, para o vizinho. E aí fui pondo todo mundo no Google. Daquele negócio, eu coloquei uma empresa de segurança eletrônica no Google, uma pavimentadora de piso intertravado no Google, a própria fábrica de bloco, uma operação de areia e pedra, cimento, assim, no Google. Coloquei um vizinho deles lá de limpa-fossa no Google. Então, os meus primeiros clientes vieram por indicação, graças a um não. Então, eu sou muito grato aos nãos da vida. Sim. Cada não, para mim, é uma oportunidade nova. Eu fico pensando assim, como é que vai ser daqui pra frente, né? Porque hoje não existe mais como voltar atrás. Tudo hoje é digital, né? Se a gente pensa até no serviço público, a gente hoje trabalha com teleconsulta, teleinterconsulta, com saúde digital, né? Hoje uma receita, você não precisa estar na frente do médico para ele te fazer a receita. Ele faz uma assinatura digital, Ele você manda no seu WhatsApp. no seu WhatsApp, você vai na farmácia e pega, né? Então, assim, fico imaginando como é que mais, né? O que está por vir, assim, né? Porque Eu já opero para alguns clientes, e isso aqui vai dar um corte. Imagina um robô de vender remédio. Louco, né? louco. Então ele faz uma consulta pelo WhatsApp. Isso é polêmico, viu? Polêmico, dá cada confusão, cada discussão. Imagino. Aquela consulta é uma IA por trás, fazendo perguntas e pontuando as respostas. Sim. Você que me lembrou? Tá Baseado. cortado aqui, né? Não, tá rodando. Lembra daquele filme da Disney que tinha um bonequinho que ele fazia uma consulta? Como que era o nome daquele Um filme, robozinho. gente? Que ele era tipo um boneco inflável grande, assim, branco. E ele pegava em você assim, então ele sentia a sua temperatura, falava, olha, 37 graus, e falava o que você tá agora com seu batimento Qual a sua cardíaco doença? tanto e tal, e você ia falando, é isso, inteligência artificial. Mas você imagina isso no WhatsApp. A pessoa entra, responde algumas perguntas, Sim. baseado naquele questionário, se ele não tem problema cardíaco, se não tem nada que indique o medicamento, porque é um botzinho de vender remédio para disfunção erétil. Então, se ele não for morrer infartado, sai uma receita dessas Louco. digitais com QR Code, com assinatura do médico, receita, prescrição médica, mas até aí, beleza, você não vendeu nada para ninguém, porque é de graça. Na sequência da receita, entra uma frase assim, olha, gostamos muito de te atender, é sempre um prazer ter você por aqui. Nós temos um convênio com desconto na farmácia tal, tal e tal. E se você quiser, a gente te manda agora o orçamento com desconto. O cara vai falar que não? Ele já está lá? Sim. Aí vem um orçamento com um cupom de desconto, um link de pagamento. Gente, Tudo automático. Tum, 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 tum. O cara paga e o Viagra chega na casa dele. ou seja, quem tá fazendo tudo isso é a farmácia. Quem está fazendo tudo isso é o robô. Sim, E mas o dono do da robô, farmácia, o dono do robô tem negócios com o várias médico farmácias. e tem negócio com as farmácias. Tá. Então alguém criou isso aqui, esse mecanismo comercial. E ele pode ser replicado para um monte de coisa. Dá para replicar ele para melatonina, dá para replicar ele para Cava Q10. Gente, que loucura. É uma automação Sim. que vende remédio, em última análise, com receita médica. Que loucura, Gil. É algo que daria uma boa discussão, né? Não, o pessoal escuta isso e fica doido. Mas Fica existe, está doido. funcionando. Fica doido. E graças à pandemia, a teleconsulta foi autorizada. Sim. Então isso passa a ser Sim. lícito, porque tem atendimento individualizado. Via programação. Sim, Tem um não é? questionário pontuável atrás. Sim.
que exclui os pacientes de risco e solta. Gil, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode? Isso é a tecnologia, está nesse ponto. Tá desse Nossa, jeito. dá até medo, né? Daqui um Porque a pouco gente alguém pode. deita lá e o robô... Te opera. Já tem, né? Hoje a gente já tem robô fazendo cirurgia, fazendo exame, É isso aí. né? Mas dá medo, assim, do futuro. Ô, Rose, obrigado. Eu que agradeço, A Gil. gente vai deixar na descrição do vídeo aí, pessoal, o telefone de contato da doutora Rose, o endereço do consultório. Se você conhece alguém que tem Sim, de caixão, você compartilha o vídeo, fala, ó, aqui está a sim, solução para o teu problema. sim. Se você namora um menino que tem mau hálito, manda lá para a doutora Rose para fazer um tratamento, para resolver, para poder É. liberar esse casamento. Não dispensa o menino por causa do bafo, porque bafo tem cura, tá bom? E tem muita gente que não sente o problema, né, Gil? Isso a gente até esqueceu de falar. Normalmente, quem tem a litose não sente que tem. Então, a gente precisa avisar, sim, com carinho, com respeito, né? Sem brincadeiras, né? Pejorativas, mas, assim, é importante avisar porque a pessoa não sabe que ela tá constrangendo outras, assim. Então, é Legal. importante avisar. Tá bom? Obrigado, Rose. Obrigada. Valeu, pessoal.